Oi, pessoas lindas, bonitas e maravilhosas. Vamos dar continuidade, vamos falar sobre o reino animal, né? A gente vai continuar. Antes de falar sobre o reino animal, quero falar para vocês sobre uma parte. Lembra quando a gente terminou lá na última aula, que a gente estava falando sobre eles serem pseudocilomados, mas a gente também falou que alguns são diblásticos, outros são triblásticos. E aí, professor, o que é isso? Então vamos falar. A gente tem no nosso organismo, enquanto a gente é um embrião, folhetos germinativos, ou também que a gente pode chamar de embrionários. São os tecidos que vão estar presentes nos embriões e é isso que vai dar origem para os tecidos adultos. Então, por exemplo, eu só posso ter tecido quando eu for adulto, eu só posso ter um órgão quando eu for adulto se eu tiver folheto germinativo. Se eu não tiver folheto germinativo, eu não tenho tecido, que é o caso lá dos poríferos, né? Os poríferos são nossos primeiros organismos, mais simples de todos, e eles não têm a presença de folhetos germinativos, por isso que eles não têm presença de tecido, eles não têm nenhum tecido deles, é verdadeiro, né? Tudo que eles têm é uma coisa muito rústica, né? Não tem nada muito elaborado no corpo deles, porque eles não têm folhetos germinativos. Quando a gente tem a presença de dois folhetos germinativos, a gente fala que eles são diblásticos. Quando a gente só tem dois, são os mais internos, ou seja, a ectoderme e a endoderme. Vou mostrar uma imagem para vocês daqui a pouco. Quando a gente tem três folhetos germinativos, eles são triblásticos, ou seja, ele tem, além da ectoderme e da endoderme, no meio uma mesoderme. E aí alguns são também celomados. A gente falou lá dos nematelmintes, que são pseudocelomados, mas a gente vai ver que do molúsculo para frente, todos eles são celomados. E o que é celoma? A mesoderme, ela se abre, fazendo com que no meio dela fique uma cavidade, que é o nosso celoma. E aí essa cavidade vai ser vai ser quando a gente se desenvolver enquanto seres com um corpo formado, vai ser aonde vai ser guardado as nossas vísceras. Então as nossas vísceras elas ficam guardadas dentro do celoma. A gente vai ver também que em alguns animais esse celoma pode ter outras funções, mas basicamente é isso daqui mesmo. Então a gente tem aqui, ó, os diblásticos, que são quando eles têm dois folhetos germinativos. Então eles têm a ectoderme, que é a ectoderme que é de fora, e a endoderme, que é a de dentro. Os triblásticos têm três folhetos embrionários. Tem a ectoderme, a endoderme, a ecto, que é amarelinha, a endo, que é azul, e a meso, que é a rosa. Tá vendo que aqui no espaço da mesoderme você tem uma cavidade aqui? Essa cavidade é o nosso celoma. É importante a gente saber que o celoma ele só é celoma quando ele está revestido com mesoderme dentro e fora. Por isso que a gente tem pseudocelomas, porque ele não tem esse revestimento por dentro e por fora. Então é importante vocês saberem isso. Então vai ser, por exemplo, assim, professora, mas o que é? Eu ainda estou confuso. Então vamos lá. Se eu tiver um sistema respiratório, da onde que o meu sistema respiratório seja de novo? Da ectoderme ou da mesoderme ou da ectoderme? Então, todos os nossos sistemas, todos os nossos tecidos, eles se originam desses três tecidos embrionários. Então, por isso que enquanto mais complexo for os seres, eles são triblásticos, quanto menos complexos eles são diblásticos, e aí aquele ser que não tem complexidade nenhuma, que são os poríferos, que eles não têm folhetos germinativos, né? Eles têm ausência de tecidos verdadeiros. Aqui vou mostrar o celoma para vocês. Então, a gente tem o plateuminto, né? Que ele é acelomado, então a gente tem mesoderma, endoderma e ectoderma, mas ele não tem celoma. Aí a gente tem os nemateumintos. Lembra que a gente falou que os nemateumintos são pseudocelomados? Por quê? Porque aqui a gente já forma entre a mesoderma e a endoderma uma cavidade. Mas essa cavidade que a gente tem aqui, ela não é revestida dentro e fora por mesoderma. Então, por isso aqui, nesse caso, ela é uma cavidade, é um pseudoceloma. E a gente tem os anelídeos, aqui como exemplo de celomados. E aí aqui vocês podem ver que aqui você tem, aqui onde a gente tem o celoma, que é essa cavidade aqui no meio, que é onde vai ficar guardadas as nossas vísceras, que é o espaço que vai ser formado para guardar as nossas vísceras, ele está revestido por mesoderme, tanto dentro quanto fora.
Então, a gente falou lá na última aula que a gente teve sobre os poríferos, os quinidários, os plateumintos e os nemateumintos. Nessa aula a gente vai falar dos molúsculos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. E aí na próxima aula a gente fecha com os cordáceos. Então, vamos lá para os molúsculos. Os molúsculos, eles são animais de corpo mole. Coloquei algumas imagens aqui do lado para vocês de alguns molúsculos. Eles ainda são invertebrados. Eles podem ser encontrados nos mares, nos rios e na terra. E aí os moluscos podem ter concha no corpo. Às vezes eles não têm, às vezes a gente não vê essa concha, porque essa concha é interna, mas a maioria deles tem concha. E aí aqui eles já apresentam simetria bilateral, ou seja, eu corto o molúsculo e aí de um lado e do outro lado eu tenho a mesma coisa. Qual que é o habitat dos moluscos? Como eu já falei, né, eles podem ser terrestres, eles podem ser aquáticos. E aí os aquáticos eles podem ser tanto de água salgada quanto de água doce. Qual que é a estrutura do corpo? Então aqui no molusco a gente começa a perceber que o corpo ele começa a ser dividido. Então a gente tem cabeça, tem pé, tem uma massa visceral. Então a gente tem aqui ó, um caracol e a gente tem ó, pulmão. Aqui no dorso dele a gente tem o coração, cadê? Aqui ó, coração, vai ter tentáculos, então tem gânglio cerebral, já tem sistema nervoso, já tem sistema digestório, inclusive com glândula salivar e papo para ajudar nessa digestão. Já tem sistema respiratório, né? Tem pulmão para respirar já. Tem sistema circulatório aqui, o coração vai ajudar nesse sistema circulatório. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses sistemas presentes nos molúsculos. Os molúsculos, como eu falei, a gente pode ter molúsculo aquático e molúsculos terrestres. Os molúsculos aquáticos, eles normalmente vão fazer respiração por brânquias. Quase todos os animais aquáticos respiram por brânquia ou por difusão, né? Se ele não tiver esse sistema respiratório. Mas depois que eles têm o sistema respiratório desenvolvido, eles vão respirar por brânquias, porque vai melhorar muito. Essa respiração deles vai ser uma respiração muito mais eficaz. Os molúsculos terrestres, eles vão fazer a respiração lá com os pulmãozinhos, né? Lembra que eles têm? Então, eles têm uma respiração pulmonar. Mas a gente ainda tem alguns molúsculos que fazem respiração cutânea, ou seja, através da pele. E aí essa respiração vai ser uma difusão, né? Não é um sistema respiratório. Então a gente vai ter alguns molúsculos que não têm o sistema respiratório ainda, eles vão fazer a respiração cutânea. A gente tem o sistema digestório, e aí o sistema digestório é completo, né? É um sistema digestório com boca e com ânus, o alimento entra por um lugar e sai por outro. Eles têm rádula na boca, que é para ajudar a macerar os alimentos, e eles também podem fazer a digestão, tanto intracelular quanto extracelular. Digestão extracelular é a digestão que acontece lá no tubo digestivo. A digestão intracelular é porque alguns organismos eles vão precisar que, apesar deles já terem lá, né, um sistema digestivo para poder fazer essa digestão, eles vão precisar que alguns alimentos, em vez de seguir direto para o intestino para poder você fazer a absorção desses nutrientes, vai precisar primeiro passar por uma célula, e aí essa célula que vai ajudar a terminar essa digestão. Então, os molúsculos, eles têm digestão intracelular e extracelular. O sistema circulatório deles é aberto. O que quer dizer um sistema circulatório aberto? Que o sangue ele não circula o tempo inteiro dentro de vasos. Alguma hora ele extravasa de dentro desse vaso e aí vai ficar lá em alguma cavidade, em algum espaço. Tem um coração, né? Mostrei para vocês lá no slide, que se situa dorsalmente, e eles têm sangue, e aí o sangue deles circula por vasos, mas, como eu já falei, é aberto, e aí em alguns momentos eles vai sair desse vaso, vai extravasar desse vaso. Os molúsculos têm reprodução sexuada, ou seja, existe um encontro de gametas. A gente tem classes de molúsculos, eu vou falar delas para vocês, né? A gente tem uma classe que chama bivalves. E aí os bivalves são hermafroditas, ou seja, eles são monóicos, né? Em um corpo só eles têm a parte feminina e a parte masculina. E aí, tirando os bivalves, todos os outros são dioicos, um corpo feminino e um corpo masculino separado. A reprodução deles, a fecundação, ela pode ser tanto externa quanto interna. O que é fecundação interna e fecundação externa? Fecundação interna é quando o encontro dos gametas ocorre dentro do corpo de um dos dois indivíduos.
A fecundação externa é quando você libera os gametas. Então, normalmente acontece em ambientes aquáticos, em ambientes muito úmidos, que é para poder ajudar, né, no transporte desses gametas, que esses gametas precisam se encontrar. Normalmente ocorre na água. Então, a fecundação externa é o corpo fêmea libera os gametas femininos, o corpo macho libera os gametas masculinos, e aí fora do corpo eles se encontram. Se encontram fora do corpo o gameta masculino e o gameta feminino e fecunda externamente. Aqui, ó, as nossas classes dos moluscos. A gente tem os gastrópodes, lesma é gastrópode, caracol é gastrópode, a maioria dos molúsculos são gastrópodes, e aí eles têm essa concha aqui, ó, encaracolada para fora do corpo. Os bivalves, eles chamam bivalves porque a concha deles se divide em duas, então eles são bivalves por causa disso. É importante a gente saber aqui que os bivalves eles produzem pérolas, né? Então são os bivalves que vão produzir o que as pessoas usam para a produção de joias, pentes, utiliza essas pérolas produzidas por eles para diversas coisas. E aí, por que ele produz essa pérola? Quando ele abre, normalmente, às vezes, entra um corpo estranho dentro dele. Tipo, um grão de areia, por exemplo. E aí, esse grão de areia, para não machucar ele reveste esse grão de areia. E aí, esse revestimento é feito com o que a gente conhece como pérolas. E a gente tem os cefalópodes. Os cefalópodes, ou eles não têm concha, ou a concha deles é interna. Então, a gente acaba não vendo essa concha deles. Os cefalópodes de todos os molúsculos é o que tem o sistema nervoso mais desenvolvido. A gente tem as lulas, por exemplo, que elas soltam uma tinta preta que é para confundir o seu predador. Então, quando ela se encontra em perigo, ela libera essa tinta preta, que é para poder confundir o seu predador. E aí, quando ela confunde o seu predador, ela consegue fugir, né? Porque fica tudo escuro mesmo, a água fica toda escura. Dá pra gente fazer uma aula prática sobre isso, né? Mostrando essa tintazinha aí. Mas vamos ver se quando a gente voltar a gente consegue fazer. O sistema nervoso dos molúsculos é ganglionar, ou seja, eles têm um par de gânglios. Depois dos molúsculos a gente tem os anelídeos. O que a gente tem de mais conhecido nos anelídeos é nossas minhocas, mas os sanguessugas também são anelídeos. Também são animais invertebrados. Eles, assim como os molúsculos, também apresentam corpo mole, também vivem em ambientes muito úmidos, mas o corpo dos anelídeos é alongado, cilíndrico e dividido em anéis. A gente chama esses anéis de metâmeros, ou seja, isso faz com que eles sejam segmentados. Os anelídeos têm segmentos. Cada anelzinho do anelídeo, ele reproduz uma parte do corpo dele. Então, é como se fosse um anel tem sistema circulatório, sistema respiratório, o outro anel também tem um coraçãozinho, um pulmãozinho. Então, cada anelzinho vai ser uma parte dele. A gente chama de metâmero, isso fala que eles são segmentados. Eles são triblásticos, ou seja, tem 3 folhetos germinativos, são celomados, ou seja, tem uma cavidade lá revestida por mesoderme dentro e fora. Tem simetria bilateral, se você cortar um anelídeo, o que você tem de um lado, você tem do outro. E o corpo é revestido por uma pele úmida e fina. E aí essa pele úmida e fina vai influenciar, inclusive, no tipo de respiração que eles fazem. Então, vamos lá. Ambiente aquático ou também pode ser terrestre, lembrando que os terrestres estão em locais úmidos. A estrutura corporal deles, eles têm presença de metâmeros, né, como eu já disse para vocês. E por não ter esqueletos, eles não têm esqueleto, então o celoma deles, que vai ser responsável pela locomoção e sustentação do corpo. Lembra que eu falei para vocês que o celoma pode ter outras funções, além dessas de guardar as vísceras? Aqui nos anelídeos, por exemplo, ela tem essa função que é de locomoção e de sustentar o corpo dos anelídeos, que é um corpo muito mole, muito solto. Então, o celoma dá uma segurada nisso. Sistema respiratório, quando a gente tiver os aquáticos, eles vão ter
branquial. Os terrestres, eles vão fazer respiração cutânea por causa dessa pele, né? Lembra que eles falaram que eu falei que eles têm uma pele bem fininha? Então, ele vai acabar optando por fazer uma respiração cutânea, que é lá a difusão dos gases, e aí não é uma respiração muito complexa, não. Sistema circulatório é fechado, ou seja, o sangue só circula dentro de vaso, e aí aqui nos anelídeos a gente já tem a presença de hemoglobina no sangue, mas não tem hemácias, tem hemoglobina, o sangue deles é vermelhinho lá, mas não tem hemácias ainda nesse sangue deles. O sistema digestório deles é completo, tem boca e ânus, e aí eles apresentam um sistema digestório também mais complexo. Além da boca e do ânus, eles também têm papo, tem moela e já tem o intestino para poder fazer a absorção dos nutrientes. Então, eles já são um ser bem mais evoluído, né? A reprodução deles é ou assexuada ou sexuada. Alguns anelídeos são hermafroditas. Eles têm aqui, ó, o clítero. Vai ter uma imagem que eu consegui mostrar para vocês melhor, mas o clítero é esse anel que a gente tem mais diferenciado. E aí é aqui que eles vão fazer a troca de gametas, e aí essa troca de gametas sai as duas minhoquinhas grávidas. As minhocas são hermafroditas, né? Os poliquetas são dioicos e as demais classes são todas monóicas. Então, as minhocas, por exemplo, são oligoquetas monóicas, só tem um sexo, tem os dois sexos no mesmo corpo. Mesmo sendo monóicos, eles trocam material genético. E aí, uma parte feminina de um envia para a parte feminina dos dois e sai os dois grávidos. Grávido é ótimo, né? Sai os dois com fecundados. Sistema nervoso também é por gânglio, então eles têm um par de gânglios lá em algum espaço desse corpo aí, fazendo com que tenha um sistema nervoso bem desenvolvido. A classe é oligoqueta e as minhocas são oligoquetas. Oligoquetas vêm de poucas cerdas, então as minhocas elas são oligoquetas. Se você passar a mão na minhoca, você até percebe algumas cerdas, mas é isso mesmo, né? São poucas. Tem as poliquetas são muitas cerdas, então tá vendo aqui, né? São os organismos que têm mais cerdas. E a gente tem os irudinos, os sanguessugas, por exemplo, eles fazem parte do grupo dos irudinos. Além disso, a gente tem um outro grupo que a gente chama de artrópodes. Os artrópodes é a nossa maior diversidade do mundo, né? Que a gente tem de maior diverso é os artrópodes. O corpo dos artrópodes é segmentado. Eles têm presença de apêndices circulados, articulados. Eles são invertebrados. Eles possuem exoesqueleto. Eles são triblásticos e também são aqui, desculpa, viu, gente, né? As celomados não, os artrópodes são celomados. Tá errado aqui. Consertem aí no caderno de vocês. Artrópodes são celomados. Depois dos molúsculos, todo mundo é celomado. Aí, qual é o habitat dos artrópodes? Todos os tipos de que você possa imaginar, você encontra artrópode. Você encontra artrópode no deserto, você encontra artrópode na floresta tropical, você encontra artrópode na água, você encontra artrópode na terra. Em qualquer lugar que você pensar, tem artrópode. Eles têm uma variedade de habitat enorme, inclusive é o grupo que tem maior variabilidade de habitat. A estrutura corporal deles. Eles têm um exoesqueleto, e aí esse exoesqueleto confere aos animais rigidez e impermeabilidade. Esse exoesqueleto é produzido por quitina, e esse exoesqueleto pra gente, né, é até interessante. Por quê? Porque é por causa desse exoesqueleto que a gente não tem, por exemplo, uma minhoca enorme, que a gente não tem uma barata enorme, que a gente não tem uma formiga gigante. Por quê? Porque eles crescem por um sistema chamado de equídese. Então, eles têm esse exoesqueleto, e aí vamos supor, o exoesqueleto é desse tamanho. Eles crescem até o tamanho do exoesqueleto. Perde o exoesqueleto, forma outro exoesqueleto, cresce de novo até o limite do exoesqueleto. Perde o exoesqueleto. Então, eles demoram muito tempo para crescer, não dá tempo deles serem enormes por causa dessa fase de equídese, porque eles precisam perder esse exoesqueleto e formar outro. Por isso que a gente não tem baratas enormes voadoras, e nem moscas, nem
nenhum tipo de inseto enorme, nenhum tipo de artrópode enorme, por causa desse exoesqueleto. Eles acabam tendo um tamanho reduzido. Como que é o corpo deles, né? Os crustáceos e os quilacerados têm um cefalotórax e o abdômen, então a cabeça e o tórax está junto e mais o abdômen. E os insetos e os mirapóides têm cabeça, tórax e abdômen. Então você vê a diferencinha lá de 3 partes e nos outros você não consegue diferenciar, elas são juntas, né? O cefalotórax e o abdômen. Como que é o sistema digestório dos artrópodes? Completo, eles têm mandíbulas que se chama quelíceras, e aí essas mandíbulas ajudam, né, na digestão dos alimentos, e a digestão deles é extracelular, ou seja, acontece toda a digestão deles lá no tubo digestivo deles. Sistema respiratório. Os crustáceos, que são os aquáticos, fazem respiração por brânquias. Os insetos vão fazer a respiração pelas traqueias e os aracnídeos vão fazer a respiração pelas filotraqueias. Como que é o sistema sensorial deles? Eles possuem pelos quimireceptores e aí eles têm antenas no corpo, né? E essas na cabeça deles, e essas antenas elas servem para eles se localizarem. Então é um órgão do sistema sensorial. E além disso a gente tem os olhos também. Alguns artrópodes já têm olhos bem desenvolvidos, que também faz parte do sistema sensorial deles. Sistema circular deles ou vai ser lacunar, na verdade não vai ser não, vai ser lacunar, e eles têm um coração no dorso deles. O sistema nervoso, além de ter um par de grângios, eles também têm um cordão nervoso central. E aí esse cordão nervoso central já começa a conferir para eles uma espécie de sistema nervoso central rudimentar. Ainda não é um sistema nervoso central desenvolvido, mas já é um indício de que isso daí vai se desenvolver. Como que os artrópodes são em relação à reprodução? Eles são dioicos, ou seja, eles têm um corpo que é reconhecido como um corpo de fêmea e um corpo que é reconhecido como um corpo de macho, mas a fecundação deles pode ser interna ou externa, e principalmente os aquáticos fazem fecundação externa. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, ou seja, ele pode nascer no corpo que ele já vai se desenvolver, ou ele pode passar por fases, né? Fases larvais. Tem alguns que têm diversas fases larvais, inclusive, né? Tem larva, pupa, e aí tem um monte lá de fases larvais. E aí alguns dos artrópodes sofrem metamorfose. Um exemplo de artrópode que sofre metamorfose é a borboleta, né? Que é o mais conhecido, que enquanto está numa fase é uma largata, e aí depois ela se desenvolve numa borboleta. Então é um corpo completamente diferente, né? Passa exatamente por uma metamorfose, uma mudança muito profunda e visível. Eu peguei uma tabelinha, aqui está o site onde eu peguei essa tabela, que fala das classes dos artrópodes. Então, nos artrópodes a gente tem a classe dos insetos, dos crustáceos, dos aracnídeos, dos diplóides e dos quilópodes. As que a gente mais estuda é insetos, crustáceos e aracnídeos, mas é importante saber que também tem os diplóides e os quilópodes. Os insetos, ele tem cabeça, tórax e abdômen. Eles têm 6 pernas, né? Ou seja, tem 3 pares de patas, tem 2 antenas, e um exemplo que ele colocou aqui foi barata. Mas a gente tem formiga, tem outros exemplos aí de insetos pra gente. Crustáceos, eles têm cefalotórax e abdômen, ou seja, a cabeça e o tórax junto e mais o abdômen. Patas eles têm 5 ou mais patas, eles têm 4 antenas normalmente, né, 2 parzinhos, e um exemplo que a gente tem é a lagosta. Aracnídeos, eles têm cefalotórax também e abdômen, não é separado igual aos insetos. Eles têm 4 pares de patas, né? Vão ter 8 patas no total. Não tem antenas, né? Normalmente os aracnídeos não têm antenas, geralmente não, os aracnídeos não têm antena. E um exemplo que a gente tem são as aranhas. Então a gente tem lá
um grupo chamado aracnídeo. Dentro desse grupo a gente tem aranhas. Os diploides têm cabeça e tronco, tem 4 pernas por segmento. Então, você vai ter 4 perninhas lá na cabeça e mais 4 perninhas no tronco, 2 antenas, e aí um exemplo é piolho de cobra. E os quilópodes têm cabeça e tronco, tem duas patas por segmento, e aí tem dois pares de antenas. É importante a gente lembrar que segmentos é cada anelzinho que a gente tem. Então, os quilópodes, por exemplo, que tem vários segmentos repetidos, eles podem ter pode chegar a ter centenas de patas. A antena vai ser 2 mesmo, e aí a gente tem um exemplo aqui que são as lacraias. E aí, por último, que a gente vai falar hoje, mas não menos importante, a gente tem os equinodermas. Eles também são conhecidos por equinodermos e equinodermes. Eu prefiro equinodermas, mas vocês podem usar o nome que vocês preferirem. Eles também são invertebrados, e aí todos os equinodermas são aquáticos. Você só encontra equinoderma na água, não tem equinoderma fora da água. Eles são triblásticos, eles são celomados e eles têm simetria radial. O que isso quer dizer? E aí a simetria radial deles é de 5. Se eu pegar, por exemplo, uma estrela do mar, que é o equinoderma, eu divido em 5 partes iguais. Se eu pegar uma bolacha do mar, por exemplo, eu divido em 5 partes iguais. Isso quer dizer que é uma simetria radial. Normalmente a simetria radial dos equinodermas a gente encontra 5 pares iguais de alguma coisa. O habitat deles é marinho. A estrutura corporal, eles apresentam espinhos na pele, então os equinodermas têm espinhos na pele. O sistema digestório dos equinodermas é completo, boca e ânus, mas além disso eles também têm outras estruturas no meio disso. E os equinodermas têm inclusive, os equinodermas carnívoros têm a presença de estômago para ajudar na digestão dessa carne. E nas estrelas do mar a digestão ocorre fora do corpo, ou seja, uma digestão extracorpórea. Se digere fora do corpo e depois que está digerido, que ela coloca para dentro do corpo só para absorver mesmo. Então, ficou um slide errado ali. A gente tem os equinodermas, que eles têm um sistema nervoso rudimentar, tem ausência de órgão central. Lembra que a gente falou que uma classe antes aqui, os artrópodes, eles já tinham um sistema nervoso, um gânglio e um vaso central que falava pra gente que talvez ele teria um sistema nervoso central, alguém mais pra frente dele teria. Os equinodermas não têm, não foi eles que tiveram. Outra coisa que a gente precisa lembrar de equinodermas é que simetria bilateral você está voltando atrás, né? Você está retrocedendo. Apesar de estar retrocedendo, você tem outras características que faz ele ser um ser muito desenvolvido. O sistema reprodutor deles é dioico, a reprodução é sexuada, fecundação é externa, ou seja, os gametas se encontram fora da célula, do corpo, e o desenvolvimento é indireto. É importante a gente saber aqui que os equinodermas é tudo aquilo que a gente chama de mar. Estrela do mar, pepino do mar, bolacha do mar, tudo que a gente colocar o nome de mar vai acabar sendo equinodermas, com exceção da esponja do mar, que são os poríferos. De resto, tudo a gente chama de colocar mar é equinoderma. Era isso, pessoas, que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço imensamente, peço desculpa pela voz, eu tô com a minha rinite atacada tem muito tempo, e aí saiu essa voz de taquara rachada mesmo, mas eu espero que vocês tenham entendido a aula, tenham absorvido direitinho, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar lá no chat, tá bom? Beijos!